Há pouco a gente estava falando que o Congresso Nacional resolveu adiar para 2024 a discussão sobre a reforma do ensino médio. Sobre essa questão e sobre outros temas do Congresso Nacional e também da política, a gente conversa agora com o deputado federal Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que fazem a Jovem Pan. Boa noite a todas e todos que nos escutam nesse momento. É uma alegria poder estar conversando com vocês no dia de hoje. Muito obrigado. Bom, perguntando inicialmente sobre a reforma do ensino médio, não houve consenso. O senhor acha que é possível se chegar a algum consenso agora, no ano que vem? Porque é um tema que divide muito a opinião, um tema muito ideologizado, não é, deputado? É possível, sim, se chegar a um consenso. Infelizmente, alguns passos foram dados nos últimos meses que dificultaram a chegada desse consenso. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A escolha, por exemplo, do relator Mendonça Filho, que foi o autor, enquanto ministro do novo ensino médio, é algo que dificulta o diálogo com a base do governo do presidente Lula, com os movimentos mais à esquerda, movimento de professores. Apesar do trabalho que o relator vem fazendo, de buscar dialogar, inclusive com o governo e com esses setores, existe, digamos assim, essa predisposição desses setores a terem uma desconfiança do trabalho realizado pelo relator Mendonça Filho. Então, isso foi um ponto de dificuldade. Outro ponto de dificuldade também é que esse tema começou a ser debatido aqui no Congresso já no final do ano. A gente teve um longo debate que foi conduzido pelo governo federal e o texto chegou no Congresso no final do ano, isso dificultou também a tramitação da matéria. Mas eu tenho certeza que estamos mais perto de chegar no consenso do que longe, até porque o modelo do novo ensino médio, como ele foi proposto e como ele foi principalmente implantado, é um modelo que fracassou. Não teve coordenação na montagem dos itinerários formativos, uma promessa de mudar o Enem que não foi mudado, e com isso o fracasso do atual novo ensino médio é quase que um consenso aqui. E por isso estamos mais perto do que longe de chegar na reforma do novo ensino médio, e com isso faltam apenas pequenos ajustes de entendimento entre essas partes que tiveram esses fatores de atrito ao longo do caminho. O senhor acha, deputado, que houve resistências também por causa do deputado Mendonça Filho, que foi ministro da Educação e é o relator desse debate no Congresso? Sim, com certeza essas resistências existiram, porque desde o primeiro momento que Mendonça foi designado quanto relator, o próprio Mendonça disse que o melhor texto para ele é o texto que ele propôs enquanto ministro. E isso é lógico. O Mendonça vem fazendo um esforço, isso tem que ser reconhecido, de inclusive mudar conceitos e concepções que ele, como ministro, defendeu e agora, enquanto relator, está cedendo. Por exemplo, aumentando o tempo de formação geral básica, que ele já aumentou de 1.800 para 2.100 horas. Então, ele vem fazendo um esforço nesse sentido, mas é lógico que o fato dele ser o ministro da atual composição do novo ensino médio gera uma certa resistência e gera uma dificuldade, inclusive, para o trabalho de Mendonça. Acredito que isso foi um ponto que, se pudesse ser feito diferente, seria muito melhor para essa discussão. Um relator que não fosse Mendonça fazendo esse mesmo relatório teria mais facilidade de pautar essa discussão por conta de todas essas questões. Mas, independente do trabalho que Mendonça vem fazendo, acredito que estamos mais perto de chegar num consenso, e todo o tempo perdido deve ser olhado com muito cuidado, porque já perdemos uma turma, a turma de 2024, ela já vai entrar nesse modelo que fracassou do novo ensino médio, e se não fizermos logo a votação, não vai ter tempo hábil para a implantação do novo ensino médio até 2025, então vai ser mais uma turma que vai ser submetida a esse modelo de novo ensino médio que fracassou, e que fracassou, inclusive, no processo de alteração do Enem, que é uma das discussões que a gente está fazendo e é erro que não pode ser cometido. O novo ensino médio ele tem que ser feito de acordo com a implantação de um novo Enem. O Enem é a locomotiva do ensino médio, então a gente está propondo um bônus no Enem para corrigir os erros de não ter sido alterado o Enem para esses estudantes que já estão no novo ensino médio, e também colocando no texto que um novo Enem deve surgir a partir desse novo ensino médio para compatibilizar o que a prova cobra com o que os estudantes vão ter na sala de aula. Bom, deputado, a gente vai falar sobre política agora, mas antes eu vou passar para a Dora Kramer, que deve estar, claro, de olho na foto que está atrás do senhor, os dois políticos históricos do PSB, no caso, né? Dora Kramer, você obviamente reconhece os dois.
Claro, doutora Reis, Eduardo Campos, que eu conheci muito como deputado, acho uma beleza ver um herdeiro de Eduardo Campos na política, aliás, dois, né? Prefeito João Campos também. Deputado, quero falar de política com o senhor, porque acho estranho chamar você de senhor, mas enfim, é senhor por causa do cargo. Olha só, hoje não está como, não aceito resposta assim, não, isso aí tem a ver com São Paulo, eu sou de Pernambuco. Não, isso tem a ver com o seu partido, porque hoje houve um ato, sim senhor, vamos conversar sobre isso, houve um ato importante da filiação do Datena, que ele tem um perfil, a gente não sabe ainda se ele vai compor a chapa como vice, né? Mas vamos que ele componha. De qualquer forma, a presença dele é bastante importante, tem muito peso. Ele tem um perfil ideológico bastante diferente. E daí também essa atração, para que se agreguem duas correntes, dois tipos de pensamento. Mas isso também não pode criar na cabeça do eleitor, trazer um fator de incoerência e confundir o eleitor e acabar prejudicando? Como é que o senhor vê essa junção? Primeiro, Dora, pode chamar de você, sim, até porque tenho escutado muitos podcasts que você participou e já me sinto, de certa forma, ambientado e íntimo dessa voz. Também dizer em relação à questão de São Paulo. Acredito que a grande semelhança que Tabata e Datena têm na discussão da cidade de São Paulo é uma semelhança de olhar para os problemas reais que o município de São Paulo vem enfrentando, quer seja na área da violência, quer seja na discussão do saneamento básico, das oportunidades, da mobilidade urbana. Então, é esse pensamento prático, pragmático, que une principalmente e que faz com que as divergências que possam existir dentro de uma visão ideológica mais ampla, de conceitos mais vinculados à direita, à esquerda, eu acho que Datena é uma pessoa de centro, alguém que incorpora um pouco desses valores e não se prende a esses estigmas. Mas, de certa forma, as divergências que possam existir, elas acabam sendo pequenas quando há uma convergência de entender que o prefeito ele tem que olhar para os problemas reais da cidade e apresentar soluções para isso. Então, acredito que essa deve ser a grande liga dessa discussão e nós ficamos muito felizes de receber Datena no PSB. Tenho certeza que ele já faz muito enquanto comunicador e todos nós esperamos que ele possa também dar a sua contribuição através da política partidária. Deputado, como é que deve ser o ano de 2024 no Congresso Nacional? Por mais que tenhamos as eleições municipais, o Congresso às vezes sofre algumas interferências, né? O que teremos de prioridade para o ano que vem, já que nesse ano a reforma tributária finalmente foi aprovada, apesar de toda a discussão, se é uma reforma que acaba trazendo avanços ou não, mas quais serão, em detalhes ou em destaque, as discussões para 2024, o que o senhor destacaria para a gente? Primeiro, as consequências da reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma constitucional, através de uma PEC, e ela demanda que diversas leis complementares sejam formuladas e sejam aprovadas para que ela possa ter a sua efetividade. Por exemplo, uma lei que vai tratar da cesta básica, uma lei que vai tratar do cashback ou do troco social, o retorno dos impostos, uma lei que trate dos incentivos, por exemplo, relacionados aos centros urbanos, que está previsto na reforma, da distribuição dos fundos de desenvolvimento que estão previstos na reforma. Acredito que toda essa agenda de complementação da reforma tributária vai ser muito presente. Também vai ser muito presente as agendas relacionadas a essa meta de zerar o déficit fiscal. Todas essas agendas que dizem respeito à expansão ou corte de gasto público, expansão de base de tributação e de receita vão estar muito na ordem do dia aqui, com essa missão do governo federal de zerar o déficit em 2024. Além disso, algumas pautas importantes vão ser trazidas, como, por exemplo, a pauta de planos, como o Plano Nacional da Educação, que começará a ser discutido também em 2024 aqui no Congresso Nacional. É muito importante, com a visão de 10 anos, acredito que essa é uma das pautas, e algumas coisas que ficaram desse ano, como o novo ensino médio, como também combustível do futuro, que é algo importante para ser debatido, e eu tenho certeza que isso deve ser os norteadores desse ano de 2024 na Câmara, que apesar de ser um ano eleitoral, é um ano também de muito trabalho aqui legislativo. Mais uma, Dora, por favor. Sim, mais uma. Vamos de volta para a eleição, deputado. Seguinte, sempre se diz que eleição presidencial, eleição estadual é muito diferente de eleição municipal, que na eleição municipal as pessoas querem saber
dos assuntos das cidades. Só que, recentemente, o próprio presidente Lula disse: em 2024 vai ser de novo Lula e Bolsonaro disputando nos municípios. O senhor concorda com isso? Eu me permito discordar. Eu acredito que esse componente nacional vai ser trazido na discussão, mas que o ponto mais importante dentro dessa discussão será, sim, os problemas locais e as questões locais que estão postas. Principalmente quando você deriva para municípios menores. O estado de Pernambuco, por exemplo, tem 184 municípios. Quando você vai para os municípios menores, essa discussão nacionalizada, ela praticamente não existe, até porque muitos municípios, 80%, 90% da população votou no presidente Lula. Então, eles vão discutir realmente os campos políticos que existem lá dentro, as forças que existem dentro da cidade e os problemas da cidade. E nas grandes metrópoles, é lógico que vai existir um espaço, sim, para essa discussão ideológica de campo de esquerda, de campo de direita, mas fatores vinculados aos problemas locais com certeza serão preponderantes nessa discussão. Se a cidade vai bem, a gestão do município vai bem, os investimentos, a atração de empregos, é possível você ter uma reeleição de um governante, por exemplo, independente da posição que ele tem no contexto nacional. Deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Um excelente fim de ano. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, excelente fim de ano para vocês e até a próxima também.